sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos aprender um pouco mais sobre poemas e letras de música. Para isso, é necessário que vocês abram o livro de língua portuguesa, este livro aqui. Na página 251. Combinado? Abram o livro porque nós vamos começar. Encerramento. Primeira questão. Neste capítulo, trabalhamos com dois gêneros textuais intimamente relacionados: letra de música e poema. Sobre o gênero letra de música, é correto afirmar que: letra A. É um gênero predominantemente argumentativo e sua função é convencer o leitor sobre as qualidades de determinado produto. B. Apesar de ser estruturado em versos com recursos de ritmo e métrica, é um gênero diferente do poema, principalmente por sua função social. C. É um gênero oral, literário, cuja função é trazer temas que reflitam sobre as desigualdades sociais. D. Apresenta como tipo textual predominantemente o dissertativo, pois pode tratar sobre qualquer tema. E. Sempre traz o tema do amor como algo idealizado e inalcançável. Então, a resposta é a letra B. Apesar de ser estruturado em versos, com recursos de ritmo e métrica, é um gênero diferente do poema, principalmente por sua função social. Segunda questão. Assinale a alternativa verdadeira sobre o gênero poema. Letra A. Os poemas sempre são escritos em forma de verso e obedecem a um rigoroso cálculo métrico e rítmico. B. Sua criação depende muito da inspiração dos poetas. O trabalho com a palavra vem para compensar quando a inspiração não é tão intensa. C. Tem a musicalidade como um recurso indispensável, por isso é comumente confundido com a letra de música. D. Pertence às esferas artísticas e literária, exigindo grande habilidade linguística e estilística, ao contrário de se pautarem apenas na inspiração do poeta. E letra E. Deve usar uma linguagem objetiva, portanto, sem margem à metáfora, ironia ou qualquer outra figura de linguagem, de forma a expressar as emoções de forma mais clara e direta. Então, sobre o gênero poema, a resposta correta é a letra D. Pertence às esferas artística e literária, exigindo grande habilidade linguística e estilística, ao contrário de se pautarem apenas na inspiração do poeta. Terceira questão. Ainda sobre o gênero poema, assinale a opção correta. Letra A. Sempre trabalha o tema do amor inalcançável de um homem por uma mulher. Por isso, assuntos do cotidiano e da filosofia, por exemplo, não fazem parte do perfil temático desse gênero. B. Como gênero bastante subjetivo, pertence à esfera do cotidiano, manifestando aspectos mentais e emocionais dos agentes dos acontecimentos diários. Letra C. É uma simples exposição de um tema específico e que utiliza recursos próprios da fala, como repetições, hipercorreções, gírias, expressões vulgares. Letra D. Possui uma estrutura variável
que apresenta quase sempre título, corpo do texto e slogan. E a letra E, que aqui temos sim a resposta correta sobre o gênero poema, diz o seguinte: exige uma elaboração teórico-artística complexa, pois trabalha recursos como a métrica, a rima, a lógica argumentativa, absolutamente não se restringindo a um dom ou mera inspiração do poeta. Observe que as questões que acabamos de responder são importantíssimas para o nosso conhecimento a respeito de poema e letra de música. Afinal, nós respondemos questões com definições dos gêneros estudados. Na página 252, temos a quarta questão. Leia o poema a seguir, de autoria de Zé da Luz. Ai, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se um dia nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com insistisse, para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugisse. Letra A. O poema foi composto em uma norma não padrão da língua portuguesa. Isso fica claro na ortografia de certas palavras, como virgem, qualquer, talvez, e no emprego dos verbos. Qual é o modo verbal que predomina no texto? Em que tempo está? Os verbos estão empregados no futuro do modo subjuntivo. Letra B. Que efeito de sentido o modo e o tempo desses verbos produzem no poema? O emprego dos verbos no futuro do subjuntivo estabelece uma relação de condição. É uma noção temporal e hipotética, ligada à imaginação. Letra C. Neste capítulo, quando estudamos o mecanismo da concordância verbal, vimos que, de acordo com a norma padrão, a regra geral é o verbo concordar com o sujeito em número e pessoa. Essa regra pode ser verificada nos versos do poema? Explique. Não. No poema, os verbos são empregados na terceira pessoa do singular, independentemente da pessoa gramatical representada pelo sujeito. Letra D. Caso todos os verbos fossem empregados conforme a norma culta, o que aconteceria com a musicalidade do poema? A musicalidade seria inteiramente prejudicada. Letra E. A maneira como o autor empregou os verbos prejudicou a construção do sentido do texto por parte do leitor. Explique. A construção do sentido não é prejudicada pelo emprego dos verbos. Como o poeta segue as regras gramaticais, ainda que diferentes da norma padrão, a expressividade do poema é garantido tanto pela sintaxe quanto pela musicalidade. A seguir, para encerrar, vocês terão de fazer a atividade de mídias em contexto. Esta atividade está nas páginas 253 até a página 255. Façam a atividade
e até a próxima aula.